Quem não gosta de uma boa conversa? Você acompanha agora o Resenha RBJ, um quadro divertido com muita conversa e música boa. No ar, Resenha RBJ. Resenha RBJ. Delícia! Boa noite, meus amores. Terçou com música ao vivo no seu rádio, que delícia, né? Quando toca esse instrumento é apaixonante, não tem quem não pare pra ouvir e pra admirar. Eu tava aqui assim, fissurada ali, né? Paulo Merizio conosco no Resenha RBJ. Que prazer recebê-lo aqui, Paulo. Prazer é todo meu, desde prazer falar com todo mundo que está em casa, todo mundo que está no rádio, todo mundo que está na internet, em todos os meios sociais aqui de Beltrão, inclusive, diga-se de passagem. Prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite e estou totalmente à tua disposição. Vamos. Bora resenhar muito, gente. Eu quero dar uma boa noite, primeiramente, para minha audiência, para todos que estão acompanhando. Alô, Santa Isabel, na RDA. Alô, para você de Chopinzinho, que está acompanhando a gente pela Extra FM. Boa noite especial para Onda Sul, Francisco Beltrão. E boa noite também para quem está conosco nas plataformas digitais. Se você está nos acompanhando lá no YouTube, RBJ TV, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para toda terça-feira você não perder nenhum dos nossos episódios do Resenha RBJ. E para quem tá no Facebook, de igual forma, curte, comenta e compartilha a nossa live, tá? Muito comentário aqui, eu quero que vocês me auxiliem nesse resenha de hoje. Paulo, você é beltronense? Eu sou beltronense, nascido e criado, mais especificamente nascido na Policlínica e criado na Água Branca. Boa! Pelas mãos do Dr. Mário, diga-se de passagem. Olha só, que legal, beltronense. Eu te pergunto porque assim, a gente tem visto muitos artistas passando por aqui, alguns são beltronenses nascidos em Beltrão e alguns são beltronenses de coração, assim como eu, né? Eu sou beltronense de coração, estou aqui há 2 anos, mas a cidade já me cativou e já me sinto pertencente a esse município. Ah, que bacana. Eu sou nascido e criado aqui, até tentei ir embora, mas não deu.
Não deu. Beltrão segurou mesmo. Beltrão bebeu a água do Marrecas e não tem jeito. E conta então pra gente um pouquinho da sua história, Paulo, porque eu andei aqui fuçando nas tuas redes sociais, ali você tem inúmeras atribuições, né? Professor, músico. Tu sabe que a vantagem das redes sociais é que a gente consegue ser exatamente quem a gente quer ser, né? Ninguém vai colocar os podres ali, né? Mas enfim, eu sou natural aqui de Francisco Beltrão, nasci, me criei aqui. A minha família é uma família onde todo mundo tem uma influência musical muito grande. A minha mãe tocava acordeon, toca ainda, né? O meu pai tocava, falecido, tocava acordeon também, algumas músicas, poucas. E nós, desde sempre, nós fomos estimulados, meus irmãos e eu, a aprender música, tocar algum instrumento, alguma coisa. E comigo não foi diferente. E eu estudei acordeon aqui no Conservatório Musical. Estudei com outros professores, professor Antônio Araí, aqui, que foi professor de todo mundo aqui em Beltrão, toca sanfona aqui, passou pelas mãos do Antoninho. E aí eu fui fazer faculdade fora, né? Claro que eu estou tentando ser o mais breve possível, até porque senão a gente precisaria ficar a semana toda aqui, né? Ficamos dias aqui contando história. Mas aí eu fui para Curitiba. E eu sempre gostei muito do acordeon, tive altos e baixos, tive um grande... Eu considero ele um padrinho, porque ele que me estimulou numa época que eu não estava querendo mais tocar, quando eu era criança, aquela coisa de skate, mobilete, andar de bicicleta e fazer anarquia com a piazada e tal. Então, eu estava meio recoluto assim, e o Edson Dutra, do conjunto musical Os Serranos, foi uma pessoa que me estimulou a voltar e tal. Então eu voltei, mas eu voltei com uma cara um pouco mais profissional com a música. Mas você começou a aprender quando? Eu tinha 4 ou 5 anos de idade, assim como bem todos novinho. Os meus irmãos. E a gente sempre foi, desde cedo, né? Uns tocam um pouquinho porque não quiseram seguir. Eu tenho 2 irmãs que são pianistas maravilhosas, assim, profissionais. Meus irmãos cantam muito bem também. O Júlio, o Fernando canta muito bem. O Luiz também canta. Todos eles tocam acordeon na maioria da galera ainda mais. E aí, quando eu fui embora para Curitiba, eu fui terminar o ensino médio e começar a graduação, né? Eu sou professor, eu sou graduado em farmácia. Tenho mestrado em medicina interna, comecei o doutorado nessa área, tenho algumas pós-graduações também. E, paralelo a isso, eu sempre estive atuando no meio musical lá na cidade de Curitiba. Então eu tocava bailinho, almoço, velório. Sério? Não, velório foi uma vez só. Festa de casamento, aquelas coisas. Comecei a tocar em alguns conjuntos de baile. E passei praticamente a graduação toda tocando. Então eu fazia faculdade na Federal do Paraná, daí eu trabalhava numa farmácia e à noite eu tocava. Mas era mais como um hobby? Não, eu usava para ganhar dinheiro, para custear os estudos e tal. A minha faculdade ela não era paga, né? Ela era gratuita, mas sempre você tem livro, você tem um monte de coisa, tem estadia, e eu sempre, desde que eu fui morar sozinho, eu sempre tive um pensamento muito empreendedor, assim, seja naquilo que eu estivesse fazendo. Então, por exemplo, o meu pai não estava numa situação financeira muito boa quando eu fui morar lá. Eu já pensei, não, nós temos um apartamento aqui, como é que eu vou fazer para tentar resolver esse negócio aqui, né? Aí eu já aluguei um quarto para um quarto para outro. Eita. Então, claro, vamos tentando, né? E nesse meio tempo eu fazia aula de acordeon, eu fiz aula com vários professores, a Cioli Machado, esses dias encontrei ele quando eu retornei a Curitiba, fui dar aula numa pós-graduação lá, fui lá visitá-lo, que foi meu professor de acordeon. Adelar Bertucci, falecido já, enfim, eu sempre estudei acordeon e tocava em alguns grupos, cheguei a fazer alguns freelances com os Garotos de Ouro. Com os Monarcas você chegou a tocar, que você mencionou eles antes? Eu toquei nos Monarcas, mas não como, assim, toquei como convidado, né? Sim. O João Pedro, aqui de Beltrão, meu querido amigo, que volta e meia a gente tá junto aí tocando alguma coisa. O João Pedro, sim, tocou profissionalmente com os Monarcas, foi convidado para seguir com eles, fez algumas viagens. Eu, na minha época,
eu soube depois até que o Gildinho, o falecido Gildinho, tinha vindo conversar com o meu falecido pai. Sim. Um dia, inclusive, depois que eu me formei, eu vim embora para Francisco Beltrão. Mas eu conheci os Monarcas lá em Curitiba, nos bailes que eu ia, e às vezes eu tocava uma música, aquela coisa lá, não, deixa eu tocar uma música e mostrar um pouco do meu trabalho. Então, tocava uma música lá e aqui, e eu acabei desenhando uma amizade muito bonita com a galera dos conjuntos. E o Gildinho uma vez esteve na casa do meu pai, eu cheguei, eles estavam conversando, e eu quando vim embora para Francisco Beltrão, eu comecei a dar aula na Unipar aqui. Então, e sempre sem tempo e correndo tudo, começando a minha vida profissional, eu cheguei lá, estava o Gildinho conversando com o pai, eu não entendi direito aquilo e tal, de noite eu sabia que tinha baile deles no chalé, aí eu fui, depois fui no baile e aquilo passou, sabe, depois de um tempão, assim, mas depois de uns 5, 6 anos, o pai me contou que ele tinha ido lá para me convidar para tocar, para fazer, não para tocar, porque tem que fazer um teste, né? Tem que, né? Mas para ver se eu gostaria de fazer um teste para entrar nos Monarcas. E o que você sentiu quando soube disso? Não, na verdade isso eu acho que era o sonho é o sonho de todo mundo assim que tá na música. Só que chega um momento que você tem que ver, né? Assim, se você já estava formado. Se esse convite tivesse acontecido, provavelmente eu não aceitaria. Então foi algo assim, né? Que não... Né, as coisas são como tem que ser, né? Balanceia, que nem diz o outro, né? Sim. E daí eu vim embora, eu terminei a faculdade, voltei para Francisco Beltrão, daí fui para o oeste do Paraná. Lá no oeste do Paraná, eu resolvi que eu queria ser artista. E o que virou essa chave? Não, eu sempre quis ser artista, né? Na verdade, mas ali eu resolvi que eu ia investir nisso. Só que jamais larguei a minha profissão. Então eu era professor universitário, fui professor aqui da Unicep também, da Unipar, e eu fui lá para ser professor da FAG lá em Cascavel. Trabalhei na FAG um tempo e aí eu entrei na PUC. Na PUC eu fiz a minha carreira como docente. Fiquei 11 anos na PUC. E daí, lá em Toledo, eu fiz alguns trabalhos de pesquisa, fiz algumas... Porque eu gosto muito do chamamé. E o chamamé é um ritmo aqui da costa oeste, aqui, oriundo da Argentina, lá de Corrientes, do Paraguai também, e da nossa costa oeste aqui. Então, no oeste do Paraná, tinha muito chamamé, e que simplesmente era tratado como música, e assim, a questão histórica da música, pouca gente se preocupa, né? E eu comecei a fazer algumas pesquisas, e montei um projeto, e nós começamos a tocar profissionalmente, lá na região oeste do Paraná, depois Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai. E esse é um projeto solo? Esse era um projeto meu. Ou você contava com algum colega? Não, sim, tinha os músicos, né? O meu irmão tocava comigo, o Fernando. O meu compadre também, que é padrinho da minha filha, tocava comigo, tocava bateria. Um grande amigo lá de Toledo tocava contrabaixo. E a gente começou a fazer esse projeto do chamamé. E isso foi algo que durou aí, perpetuou por vamos colocar uns 6, 7 anos. Claro, antes disso, aqui em Beltrão, a gente montou um grupo chamado Grupo Paraná. É um grupo que, se você perguntar para a turma do nativismo aí, dos mais antigos, todo mundo vai lembrar com nostalgia do Grupo Paraná. Porque nós reunimos, assim, eu acho que o que nós tínhamos de melhor para montar esse grupo, um grupo de música latino-americana. Nossa. Eu tocava violão no grupo, não tocava sanfona. O Vini tocava sanfona, o Atahualpa Maicá, que estava aqui, tocava violão, o Marquinhos tocava violão, o Marcelo Zatter, também um grande músico daqui. Então, teve vários momentos musicais na minha vida. E aí, a minha carreira musical, ela basicamente, não vou dizer que encerrou, mas nós tivemos um problema uma quebra muito grande na pandemia. Pois é, todo mundo relata isso, né? Foi algo que... A pandemia, para minha carreira profissional, foi a melhor coisa que aconteceu, e para minha carreira musical foi a pior coisa que aconteceu. Era quando você estava fazendo esse circuito de Sim, eu tava. shows. A gente fazia shows, daí a Itaipu nos contratava muito para fazer shows, porque no meu show, por exemplo, eu tenho algumas músicas que falam da história da erva mate, da gralha azul. Eu pesquisei muita coisa sobre isso, e eu contava a história. Por exemplo, lá na cidade de Guaíra tem uma pracinha lá que tem um trem, e todo mundo se pergunta o que tem aquele trem lá, E que você foi não pesquisar. tem estrada de ferro, né, em Guaíra.
Antigamente tinha as 7 quedas em Guaíra. Então chegavam os navios carregados de erva mate e não passavam nas 7 quedas. Porque eles tinham que ir pelo Rio Paraná até na Argentina. Então tinha uma estradinha de trilho, que inicialmente os vagões eram puxados por mula. Daí eles desembarcavam a erva ali e levavam até Porto Mendes. Daí embarcavam em outro navio e seguia para a Argentina. Olha só! E depois eles mandaram fazer aquela locomotiva que trabalhou um pouco ali, daí depois acabou esse ciclo. Foi algo que movimentou a economia do Brasil aí por 100 anos ou mais, talvez. E aí... Você fez música disso? Fiz uma música disso, eu contava, aí fiz uma música lá falando da história da Itaipu, isso é claro, já tinha um viés também, né, porque eles estavam me contratando. Então eu fiz várias coisas contando a nossa história do Paraná, da lenda da Gralha Azul, então teve muita música assim que eu... E isso deu uma impulsionada para esses shows mais, digamos assim... para pessoas que têm um pouquinho mais de cognição, digamos, né? Não querendo excluir ninguém, mas... Então era um show que eu fazia em escolas, fazia para professores, fazia para pessoas que vinham visitar Itaipu, e durou muito tempo isso. E paralelo, o pessoal contratava a gente, né? Então ia tocar, às vezes tocava um baile também, não tinha problema nenhum com isso. Até gostava muito. Mas nesse projeto musical solo, eu conseguia expor aquilo que eu sentia musicalmente. Então, Nossa. Eu tocava o que eu gostava. Você se realizou ali. Eu me realizei musicalmente falando porque eu tocava o que eu gostava. Então, eu falava pra minha galera lá, diz, ó, nós não vamos tocar o que o mercado exige. Até uma vez eu fui gravar um programa em São Paulo, da Eliane Camargo, e lá eu conversei com o maestro Pinóquio, que é muito famoso. Famosíssimo. E ele estava lá no programa acompanhando Mato Grosso e Matias. E ele viu a entrevista que eu fiz lá com a Eliane Camargo, ela me entrevistou e depois eu toquei. E ele falou, cara, eu tenho 2 coisas, aliás, eu tenho várias coisas para te falar. Primeiro, tu não serve para cantar a primeira voz. Eu falei, não, isso eu já sei. Eu já sei, a minha voz é a segunda, sempre foi, sempre vai ser. Mas eu já sei. Cara, tu toca, tu tem presença quando você toca sanfona. Eu falei, muito bem. E ele falou, tu vai ganhar dinheiro se tu tocar sertanejo universitário. Eu falei, pois é. Isso eu não quero. Pois é. Eis a questão. Pois é, não quero, não vou. Não te atrai. Não, eu até assim, tu sabe, desde que uma época, quando eu tava em Toledo, tinha umas duplinhas que vinham tocar por lá, e daí precisava um gaiteiro, alguma coisa, e me contratavam. E eu, para não tocar, eu era professor da PUC, 40 horas, eu tinha um estúdio de gravação em casa, eu gravava acordeon para fora, e eu tava bem tranquilo, assim, sabe? Morava lá numa casinha que eu tinha comprado, sozinho, começando, né? Não é recomeçando, mas continuando minha carreira, né? Mudei para lá, fui morar para lá. E a galera vinha, tipo assim, o cachê de um músico era 200 pila. O cara chegava lá, Paulo, você toca com nós lá, o que é? Sertanejo universitário? Não, maravilha, eu cobro R$1.000. Não, R$1.000 eu cobro. Pra não ir, né? Sim. E a turma pagava. Sério? Pagava. Meu Deus. Porque no meio do sertanejo universitário rola muita grana. Então, e aí eu acabava indo, daí depois de um tempo eu falei, não, eu não vou mais fazer free desse tipo de música, porque eu não gosto, é uma coisa que, assim... Quando a gente tá num churrasco até, a gente canta muita coisa, a gente toca isso. Mas é na onda, né? Vai naquela vibe ali. Tomando um vinho e tal, conversando fiado, falando mal da vida dos outros. Aí vai, né? Mas agora você se posicionar profissionalmente com isso não é algo que me atrai. Sim. Então ali foi um momento que eu... E você formou uma identidade, né? Pelo estilo que você toca. Os meus CDs, todos eles têm uma identidade, todos eles são autênticos dentro desse contexto. Então é algo que eu não posso me trair ao longo do tempo por talvez querer estar de alguma forma no mercado. Sim. Então aí que foi a... E daí quando veio a pandemia... a gente até fez algum... Daí eu resolvi que eu vinha embora para Beltrão de volta. Aí eu me mudei para cá. Eu tinha saído da PUC em 2017 e montado uma... eu entrei para o mercado digital. Eu fiz os meus cursos, todos eles digitais. Eu entrei no mercado digital em 2016. E quando estourou a pandemia,
que todo mundo quis começar a dar aula online, aquela coisa toda. Você já estava. Eu já estava pronto. Então aí a minha empresa ancorou. Nossa, que show! Isso me tornou referência até no mundo todo. Eu estava no ano passado. Por isso que você fala que foi um divisor de águas, Foi um divisor de águas. A pandemia, porque realmente pandemia e pós-pandemia foi dado esse boom na era digital. É, né? foi. E veio com tudo, e veio para ficar também. Então aí, hoje, por exemplo, eu tenho 15 mil alunos em 22 países diferentes. Eu vou presencialmente, ano passado eu dei aula presencialmente na Espanha, em Portugal, no Panamá, na Bolívia, na Colômbia era para eu ter ido, daí no fim deu um pepino lá no embarque do aeroporto, lá não foi. Daí, e online, aí, cada dia num lugar diferente. Só que a música aí azedou, porque quebrou aquele lance. Até quando a pandemia começou, a Itaipu, nós tínhamos alguns shows para fazer ainda para Itaipu, e eu pedi como é que eles queriam fazer. Né? Eu já tinha recebido. Uhum. E aí nós gravamos os shows, porque daí eles começaram a fazer aquelas convenções online. E aí o que aconteceu? Eu aluguei um estúdio aqui, nós gravamos o show para eles assistir o show. Executar. Né? Enfim, Nossa. foi a forma que a gente achou. Só que daí depois, nessa época, Deise, eu vinha fomentando o meu trabalho. Eu tinha uma página do grupo no Facebook, eu vinha fomentando, eu mandava produzir material, eu fazia tráfego. Até hoje eu faço tráfego no Instagram e Facebook. Você YouTube. sempre foi muito visionário, né? Você já tinha vislumbrado esse cenário para o teu segmento, sim, então. Já, isso aí sim. E eu fazia muito tráfego no YouTube para impulsionar as minhas músicas. Então, naquela época, eu sempre procurei fazer o que ninguém está fazendo. Tipo, ninguém entende disso aqui. Eu falei, não, então daqui para mim. Vou entender. Então daqui para mim, depois eu presto serviço para você. Muito, muito claro, né? Uhum. E a minha vida, mais ou menos, ela sempre seguiu por esse caminho. Para você ter uma ideia, hoje um músico profissional, ele não tem condição de ter um acordeão. Um instrumento desse que eu estou tocando aqui não é um dos mais caros, mas custa 30 mil. Nossa. Uma sanfona dessa. Uma sanfona boa hoje custa 60, custa 70, mas só para tu entender um contexto. Um músico profissional hoje, ele não ganha mais do que 5 mil reais. Uhum. Como que ele vai comprar um instrumento? De 60. De 60. Aí, como que eu vou fazer? Né? Uhum. Eu comecei a importar instrumento para vender. Dessa forma, eu pude ter todos os acordeões que existem, praticamente. Então, eu vendia sanfona para todo mundo, daqui da região, de fora. Eu comprava instrumentos nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tinha muito acordeão usado, que foi enviado para lá na época do jazz, que a Itália fazia para os Estados Unidos na época do jazz, do blues. E eu comprava esses instrumentos usados e vendia para a turma aqui. E assim eu consegui ter os instrumentos que eu queria. Então... Você ainda faz isso? Você ainda tem? Eu ainda tenho bastante sanfona, né? Devo de ter umas 15, mais ou menos. Olha. Mas chegou a época que eu tinha 100, 120 sanfona dentro de casa. E qual que é a vida útil de uma sanfona? Essa aqui, por exemplo, foi fabricada em 1960. Uau! E tá novinha. Então depende muito do dono. Do cuidado, mas manutenção também ou não? Não, tem que ter. Porque quanto mais você usa uma sanfona, ela desafina, ela pega uma poeira, você tem que mandar arrumar. Então isso aí, manutenção também é preciso fazer. Mas se você tiver cuidado, ela vai durar a vida inteira. Nossa. Não tem... Tu vê, 1961, esse aqui, dá quanto? 65 anos ela tem. Pensa. Então é tempo, né? Então, na verdade, ela é cara, mas não é, né? Pela vida útil que ela tem. Uma só. Isso, exatamente. Né? Se não for muito enjoado, né? Tem uns amigos meus aí que nem eu. Também. Mas o que te atrai? Eu não toco quase nada e tenho lá umas 10, 12 sanfonas. Toca sim. A gente já viu que toca. Não, mas é que elas são diferentes. Tem uma que tem um timbre mais fechado, mais muda aberto. De uma pra outra. Nossa, muda tudo. E você falou antes pra mim aqui nos bastidores que pode-se tocar tudo numa sanfona? Pode tocar o que se quiser. Pode, inclusive, trabalhar até com sonoplastia. Nossa. Que a ilusão que a gente que não entende, né, é de que tu tocaria ali apenas uma música gaúcha. E não, hoje ela... Tu sabe, Deise, que esse rótulo eu também tive quando... Eu acho que todo mundo aqui de Beltrão, acho que todo mundo do Sul,
quando se veste uma sanfona num sanfoneiro, assim, num gaiteiro, já vem o rótulo da música gaúcha, né? Do vaneirão, daquela coisa, da dança, porque é o nosso costume aqui. Uhum. Agora, se você começar a entender a lógica da música, por exemplo, no Nordeste, lá tudo bem, também se associa muito com o forró, com tudo mais, mas também tem uma coisa meio melancólica na sanfona, lá quando você começa a viajar no sertão nordestino. E eu, pela minha profissão de hematologista, eu conheci tudo. Eu viajei, eu dei aula em tudo que é lugar lá para cima, em pós-graduação e tudo mais. Então eu conheço muito bem as regiões, e eu sou muito curioso, eu sempre fui ver como é que a sanfona se inseria. Quando eu fui para a Europa, por exemplo, a música balcânica, lá naquela região dos Balcãs, é um troço que não tem nada a ver com a gente. Então, aqui, na Espanha também tem, né? Tem, tudo que é lugar tem. Uhum. Tudo que é lugar tem sanfona. Só que cada lugar tem um propósito para ela. Uhum. Cada lugar tem uma forma, tem uma abrangência, um estilo musical também. Aqui no Sul a gente já rotula, né? Músico gaúcho. É. Pra você ter uma ideia, a primeira banda que eu toquei na minha vida, quando eu tinha 12 anos, foi uma banda de rock. Com a sanfona? Com a sanfona. Olha só. Foi o Paraná Blues, do meu amigo Bira, inclusive. Se o Bira estiver vendo aí, um abraço para ele. Eita! Eu gosto muito do rock, eu gosto muito de outros estilos musicais. Só que, claro, o ambiente, tu tá inserido em um ambiente e outra. Eu faço cavalgada, eu gosto muito da tradição gaúcha. Você acaba sendo rotulado. Sim. Então, eu não vejo também problema nisso aí. Tá tudo certo. Paulo, eu falei pra ti que o nosso tempo passa rapidinho, né? Já estamos fechando nossa primeira meia hora. E eu quero ir pro intervalo com música. Vamos tocar uma música. O que você quer? Eu quero que você toque alguma coisa que não pode faltar no seu repertório. E depois, quando nós voltar, vai ter o Dose Dupla. Aí são 2 músicas em sequência. Combinado? Então eu vou tocar uma música que eu gravei de um amigo meu, que eu sempre tocava ela no meu show. Era a segunda música do show. Que é uma música do Almir Sater. Nossa. Que se chama A Saudade é uma Estrada Longa. Vou cantar ela. É uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distância, afastando você de mim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distância, afastando você de mim. Quantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos, sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem a intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, Nossa, que linda! Eu me emocionei de ver agora. Muito linda. Além da beleza do acordeon, da música, me fez lembrar de infância, fez lembrar do meu avô, fez lembrar do meu avôzinho querido. Muito bom. A gente vai pro intervalo comercial e quando a gente voltar tem dose dupla. 2 músicas aqui com o Paulo Merizio pra gente aproveitar, embalar essa nossa terça-feira à noite com resenha RBJ e música ao vivo no seu rádio. É rapidinho, a gente vai e logo volta. Aqui uma boa história sempre está garantida. Resenha RBJ.
Aqui, uma boa história sempre está garantida. Resenha RBJ. De volta aqui na programação, meus amores. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Toda terça-feira a gente chega com artistas locais, regionais, talentos, mostrando aqui o seu trabalho. E eu quero agradecer à Central Técnica durante as férias merecidas de João Antônio Franz, junto comigo hoje, Vitor Manuel. Claro, direção geral sempre de Padre Valdecir Bressani. E eu quero te convidar a compartilhar essa live, tá? Você que está no Facebook, você que está no YouTube, compartilha para outras pessoas também receberem essa injeção cultural aqui que o Paulo está compartilhando com a gente. Muita história, muito aprendizado hoje aqui, até emoção, né? Eu já me emocionei aqui, mas já me recuperei. Paulo, agora a gente tem aquele quadro que é conhecido aqui na programação, é o Dose Dupla, onde a gente vai ouvir 2 músicas contigo. O que você pensou aí? Vamos tocar uma de um grande ídolo meu que se chama Eric Clapton, Wonderful Tonight. Uau, que delícia! E dá até pra ouvir a voz dele cantando assim. Isso ainda nós não conseguimos fazer. Ainda. E música número 2.
Que delícia. Realmente comprovando aquilo que você falou. Dá pra tocar de tudo com a sanfona. Dá pra fazer de tudo que você queira. E como que você começou a compor? Então, a questão das composições sempre foi algo muito... Foram tentativas. Desde que eu estava... Eu acho que a primeira música que eu escrevi, eu estava na faculdade. E eu queria escrever, porque eu via músicas tão bonitas. E eu queria escrever também, queria fazer melodia, queria compor, queria fazer o troço. E comecei. Claro que um desastre no começo, né? Como tudo. Mas isso foi indo. E a partir do momento que eu comecei a entender, né? Que tem, por exemplo, tem muitas músicas em inglês que eu gosto. Eu não sei falar inglês. Eu não sei ouvir inglês, eu não entendo nada de inglês. Sério? Mas eu tenho muitas músicas que eu ouço e que me fazem bem. Então eu comecei a entender o poder da melodia nas músicas. E uma melodia é aquilo que leva a mensagem da letra. Porque se uma melodia for ruim, por mais que a letra seja boa, ninguém vai ouvir. E infelizmente é assim. E daí vem a tua publicação, eu até tô com ela aberta aqui, ó. Lá no Instagram, você tem que seguir o Paulo. Às vezes a sua deprê é só falta de você ouvir mais as músicas que te fazem bem. Ou seja, a música tem o poder, né? Exatamente. Então aí eu comecei a identificar alguns padrões, isso já é mais recente, né? Eu sempre ia escrevendo, ia colocando melodia, fazendo algumas parcerias com alguns amigos e tal, ia saindo tudo que era tipo de música. De cada 100, uma prestava. Mais ou menos. Mas é importante você falar isso, Paulo, porque assim, muitas vezes as pessoas... Teve gente que passou por aqui, artista que falou que tem letra na gaveta. Sim. E tem medo de tirar, porque, será que é boa? Não. É arriscar. Tem que meter. O máximo que vão pedir é pra você parar de tocar. Ninguém vai te dar um tiro, ninguém vai te dar uma facada. Vão pedir pra você parar, dizer, para que não tá dando. Não tá boa. Que aconteceu comigo já isso, né? Sério? Sim. O primeiro baile que eu fui tocar na minha vida, eu tinha, acho que uns 7, 8 anos de idade. Eu fui tocar no matinê dos idosos ali no Entre Rios, me lembro como se fosse hoje. Eu sabia 2 músicas. Eu sabia As Mocinhas da Cidade e o Shot Laranjeira. E fui tocar o baile dos idosos. Um baile, né? E... No mínimo 2 horas. Não, me atraquei. E pá! E As Mocinhas da Cidade, e o Shot Laranjeira de novo, e As Mocinhas da Cidade, dali a pouco, eu disse, para quem pediu o Shot Laranjeira de novo, tocar mais uma vez, e dali a pouco As Mocinhas da Cidade de novo, e mais uma vez As Mocinhas da Cidade, e aquela veiarada dançando, dali a pouco uns já pararam de dançar, daqui a pouco outros já não gostaram mais. Daqui a pouco veio uma velha lá, bem na frente do palco, assim, muito querida, falou assim, moço, você aceita pedido? Eu falei, aceito? Nós queríamos pedir pra você parar. Você acha que essa vida de música é essa alegria? Tu tá brincando, ela falou isso. Falou, eu tive que recolher. Daí ligaram a fita. Uma fita num negócio lá. Aquilo encheu de gente no salão, assim. Voltaram a dançar. Daí o meu pai foi lá me buscar. Eu falei, olha, pai, eu acho que eu vou ter que ensaiar um pouco mais, porque olha como é que tá o negócio aí. Um pedido desse, meu Deus. Como é que você não vai atender, né? Mas aguentou firme ali com as 2 músicas. Firme, um baile inteiro com 2 músicas. Quem que fez isso até hoje? Um marco na história. É persistência, né? Nada é fácil. Até hoje, Daisy, assim, agora, só finalizando a questão que você me pediu das composições. Depois de um tempo pra cá, acho que tudo na vida da gente é amadurecimento, né? A gente vai ficando mais maduro, mais seletivo e mais chato. Mais chato. Né? Todo mundo fica chato. Concordo. Não existe uma pessoa que ela é muito legal e daqui a pouco ela é chata. Não. Você só vai... Aliás, o contrário, né? Uma pessoa que é muito chata, depois ela fica legal. Não, você só vai ficando mais chato. E eu comecei a tentar pegar alguns padrões, assim, tipo de músicas que fazem sucesso, músicas que nos fazem bem. Isso é uma coisa que eu acho assim, eu sou muito fã do Almir Sater. E o Almir Sater, ele consegue uma coisa que ninguém consegue com as músicas dele, que é modular os sentimentos de quem ouve
as músicas. Eu não sei de outro artista, porque, claro, se ouve uma música alegre e tal, beleza, você fica alegre também porque é o embalozinho da música. Agora, as músicas do Almir, elas mexem no teu modus operandi ali. Ela tem uma regulagem ali que ela dá um negócio, né? E eu acho que o Almir, pra mim, hoje, assim, falando de Brasil, é o meu ídolo maior no Brasil. Eu sou muito Tua fã. referência. É a minha referência. Eu sou muito fã do Almir, eu sou muito fã das melodias dele, assim, de como ele usa as notas de maneira melancólica, como ele usa as notas de maneira alegre, ele sabe fazer isso. Sim. Como ninguém, ele sabe fazer isso. E eu comecei a tentar perceber alguns padrões e tentar colocar isso em melodias que eu faço. Agora eu não estou escrevendo mais muita coisa. Então, só que daí eu tenho alguns amigos que escrevem, compositores, inclusive o Dom Arabi Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul, que me mandam letras e tal, e a gente vai tentando, assim, quando eu vejo alguma coisa que dá mais ou menos naquilo que eu gostaria de... Eu ouvi o João falar isso uma vez, o João Almeida Neto, e eu peguei essa frase para mim. Então, essa frase é minha, mais copiada dele, né? Entendi. Não, a frase é dele, mas assim, o que ele falava, e se encaixou perfeitamente aquilo para mim. Eu tento escrever aquilo, as minhas verdades, e tento cantar elas. Sim. E quando eu pego uma música de outra pessoa para cantar, de outro compositor, aquilo é uma verdade que não é minha, mas eu gostaria de ter dito aquilo. São letras que realmente já te tocaram e você quer transmitir isso. Exatamente, letras ou melodias. Uhum. Então é mais ou menos assim que eu escolho as músicas que eu toco, que eu gosto de cantar e tudo mais, com base nisso. E, finalizando a questão da composição, assim que eu tento projetar as minhas melodias hoje, buscando algumas referências e alguns padrões que eu vejo de músicas que fazem bem pra gente, que conseguem, pelo menos a mim, me deixar melhor, dessa forma. E aquele período ali que você fez os trabalhos com a Itaipu, que você precisou tirar aquelas letras, né, fazer aquelas composições, tu acha que aquilo também te auxiliou bastante para soltar a escrita? Nossa, foi demais, porque ali, hoje eu vejo, esse CD meu tá no Spotify, então assim, quem quiser ver aí, se chama Interior o nome do CD, Paulo Merizio, tá no Spotify, esse é o CD dessa época. Uhum. Eu acho que eu não consigo mais fazer melodias e arranjos de como eu fiz naquele CD. Foi o teu... Não, eu não consigo mais fazer. Daquele tipo, não. Uhum. Daquele tipo, não. Não sei, era o momento que eu estava vivendo, são as inspirações que a gente estava tendo também. Isso influencia, acredito, né? Demais. As pessoas que você convive... Porque inspiração musical não é só você ouvir música. É leitura, você tem que ler, você tem que... E eu sempre gostei muito de ler, embora ultimamente eu esteja muito relaxado com isso, né? Mas naquela época lá eu lia um livro por mês. Então isso me ajudava, assim, porque quando você lê, você começa a estimular sinapses, começa a fazer caminhos mentais. Diferente de ver um filme, né? Você vê um filme, tá ali, pronto. Não te força. Não, quando você lê, você tem que projetar a cena na tua cabeça. E isso faz com que você... Isso aí aumenta a nossa curva cognitiva lá em cima. Duas coisas que fazem a gente melhorar a nossa cognição, coisa que está tão carente na população hoje, é jogar xadrez, jogar jogos que você tem que pensar, e leitura, porque você tem que projetar aquilo na tua cabeça, e aí com aquilo você começa a entender melhor a história que você está lendo. Aprender um instrumento também, né? Mexe demais, especialmente o acordeon. Quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, a sanfona, você tem o teclado, tem a baixaria, você tem que regular a dinâmica do fole. Sim. E quem canta tem que cantar junto. Então, é bastante coisa. Não é fácil, né? É claro que nem tudo sai perfeito, mas a gente vai... Então, aquilo foi... Essas inspirações, eu acho que a gente capta muita coisa do que a gente vive, do que a gente lê, do que a gente conversa. Sim. Então, tudo isso contribui. Paulo, eu queria que, já que você mencionou ali o Spotify, que você deixasse para nossa audiência os canais onde te encontrar, o teu @ do Instagram, o teu contato, se alguém quiser contratar o Paulo. O meu contato, eu tenho 2 Instagram, um é da hematologia, que é o que eu uso dos meus cursos e tudo mais, mas lá eu não falo de música, né? Lá eu só falo de hemato e de hemograma. Que é o Hemoclés. Mas o meu trabalho musical, eu sempre posto alguma coisa no @paulo.merizio, e lá no Spotify, se você colocar Paulo Merizio, vai estar todo o meu trabalho lá.
Então tá aí, gente. Vai lá conferir esse trabalho. Um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? E se assim, ó, Deise, importante. Se você gostar, você encaminha, compartilha, manda para um amigo, manda para... Tem música lá para serenata, para fazer serenata. Tem. Olha aí. Fazer serenata. E se você não gostar, você não faz nada. Você só passa pra frente. Você fica quieto. Você passa pra frente. Duvido não gostar, duvido. E essa citação que eu falei aqui tá lá no teu perfil, né? E eu vi ali que tem também bastante conteúdo do teu trabalho com a música, de lugares que você vai... O teu perfil artístico é esse do Paulo Merizio com a tua vida pessoal. Na verdade é assim, ó. Hoje eu trabalho profissionalmente com o Instagram. Até dentro da minha empresa de lançamentos digitais, eu tenho um braço onde a gente faz a organização do Instagram. Eu faço muito tráfego para Instagram e Facebook, para YouTube também, até no Spotify. Eu já inclusive agora estou testando uma campanha do Spotify para os meus podcasts lá, de hematologia. E o meu pessoal é o pessoal ali. Eu nunca quis profissionalizar o meu Instagram pessoal. Sim. Então ali eu posto um vídeo tocando, posto quando eu tô lá andando a cavalo, quando eu tô comendo uma costela lá com meus amigos, e minha filha, meus cachorros, é o pessoal, né? Claro que isso também, daqui uns dias, de repente, eu posso mudar a chave dele também, né? Mas tem conteúdo que eu vi, tem conteúdo, então não deixa de seguir o Paulo Merizio, vai lá, segue ele, curte o material dele lá também. Eu quero já avisar para quem for me seguir que eu sou bem radical nas minhas opiniões, eu me posiciono com tudo, eu me posiciono sempre. É na música, é no meu modo de viver, é nos meus valores que eu acredito, é na criação da minha filha, é na minha relação com os meus familiares, é na política, é na minha forma de ver o mundo. Eu me posiciono. Então, no meu Instagram, ninguém vai achar uma água morna ali. É mais ou menos assim. Vai sabendo que você vai encontrar uma pessoa de opinião. Exatamente. E nem sempre vai ser a mesma da tua, né? Então... Que bom, né, Paulo? Bom, é aquilo que você falou, a gente tá carente de pessoas pensantes e que se posicionem, mas de forma inteligente, né? Também. Com argumento. Com argumentos, não achismos. Hoje você pode contrariar tudo que você quiser, tudo, você pode se antepor, não, isso aqui tá errado. Mas por quê? Tudo bem, mas argumente. Não, tá errado porque eu ouvi um lá falando que... Não, aí tu é um papagaio que tá repetindo... Tem que saber aquilo. Ou é muito bonito, uma coisa que eu acho, Deise, é muito bonito a pessoa falar, não, eu não tenho opinião sobre isso. Não tenho. Melhor do que dar uma opinião. Não tenho, eu não estudei sobre isso, eu não tenho como avaliar um quadro desse, porque eu não vivo isso, não é minha realidade. Não tenho opinião. Né? Por quê? Agora ficar... o fulano falou, então vamos... Vamos assinar embaixo. É por isso que tocam tanta coisa de goela abaixo na gente, né? Então... Fato. Amigo, e o que a gente pode esperar de Paulo Merizio? Você falou ali dessa campanha do Spotify, claro, voltada para tua outra profissão, mas e da música? Tem projeções? O que você pensa? Então, nós estamos gravando agora. Era um sonho que eu queria gravar um CD com os meus irmãos. Porque nós somos em 4, nós somos em 6 irmãos, né? Mas as duas meninas, uma mora em Miami e a outra mora em Curitiba. E os irmãos estão todos aqui. E nós fizemos algumas lives durante a pandemia, inclusive uma das lives que eu fiz, porque quando começou a pandemia, eu comecei a fazer as lives do meu projeto profissional da hematologia. Fiz os lançamentos, entrei na onda dos lançamentos, aprendi muita coisa. E eu me preocupei muito, assim, com os músicos que estavam parados. Então, eu usei toda a minha audiência para isso. A gente fez uma live para arrecadar fundos para os músicos, alguns músicos que são próximos a nós, para arrecadar uma grana para eles. E aí, a segunda foi para uma menina que tinha uma doença neurodegenerativa, e foi Irmãos Merizio, de Irmãos para Amigos. Os 4 irmãos. Aí, claro, eu chamei a banda, tudo. E a gente começou a gravar agora. Então, são duas músicas que já estão prontas. Logo a gente vai começar a rodar elas no Spotify aí. E a questão musical, nesse ano eu comecei me desenvolver musicalmente de novo, porque até então eu nunca larguei o instrumento. Eu sempre estou tocando, eu sempre estou estudando. Mas eu comecei um propósito um pouco diferente, aí vai demorar um tempo ainda para ficar pronto, que é justamente aquilo que eu conversava contigo antes da gente começar. São músicas não necessariamente gaúchas, não necessariamente sertanejas, são músicas que
que existem por um propósito, músicas que fazem bem. E aí a gente tem que começar a visitar pessoas, ou melhor, compositores, por exemplo, Ennio Morricone, esse tipo de gente, sabe? Que compõe trilha sonora para filme, que compõe músicas que fizeram a diferença no meio musical, voltar lá em Mozart, voltar lá em Vivaldi, com um olhar diferente. Porque hoje eu entendo quando a minha irmã era pianista clássica, ela falava para mim, pô, mas tu não gosta de ouvir os caras tocando piano aqui? Eu falei, não gosto, acho horrível isso. Vamos botar outra coisa aí. Hoje não, hoje eu consigo entender aquilo. Eu consigo... Então, assim, eu sou meio psicodélico nesse negócio da música aí, não sei, eu tô mirando alguma coisa, assim, sabe? Mas vamos indo. Que delícia. Vamos indo, daqui uns dias a gente começa a tocar por aí de novo, de vez em quando eu toco aí nos barzinhos por aí, às vezes com o João Pedro. Quando eu vou para Toledo também, eu tenho alguns circuitos lá que eu ainda estou inserido. Então... Aqui com os músicos da cidade, você também tem parcerias, então? Tenho. Sexta eu toquei com o João Pedro num boteco aí. Às vezes tem alguns shows, algumas coisas aí que também a gente se encaixa, então eu tô por aí. Lógico, quando eu estou aqui. Sim. Porque desde a minha vida eu viajo pra caramba. Né? Que bom. Então, nem sempre eu estou aqui, né? Mas quando eu tô, eu procuro me inserir nos contextos aí da forma que isso me permite também, né? Eu não posso querer chegar e sentar na janela. Então, se hoje a minha vida musical está prejudicada ou eu não tenho muita visibilidade musical hoje, eu aceito. Por quê? Porque eu priorizei outra coisa. Sim. Foi questão de escolha, né? Priorizar isso e aquilo. Mas a música, eu nunca deixo dela. Tá no sangue. Nunca deixo dela, e muito jamais. Bem, inclusive. Paulo, quero agradecer a tua disponibilidade de estar conosco, compartilhar a tua história. Foi show. Adorei ter você aqui, adorei te conhecer e adorei ouvir o teu trabalho. E eu quero ver esse projeto saindo aí para eu poder curtir, que eu já tô na expectativa dele. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito, com certeza. Vai ser incrível, sem sombra de dúvidas. Vamos fechar com música? Vamos. Gente, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer o seu carinho. Toda terça-feira tá aqui comigo. E agora a gente vai encerrar com música e terça-feira que vem eu tô de volta, tá? Beijo grande e até terça-feira que vem. Eu vou tocar uma música chamada Beiço de Burro. Eita. Mas eu não vou falar porque que eu dei esse nome pra ela. Um dia, no próximo podcast, eu explico. Vamos lá. Você ouviu Resenha RBJ. De volta semana que vem e sempre com uma boa história para se ouvir.